Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. O nosso convidado de hoje é o João Moraes Barbosa. Nasceu em Lisboa há 40 anos, é casado com a Mafalda e tem 7 filhos. É gestor e criou a Reorganiza, uma empresa que dá resposta às necessidades de formação e de apoio prático na gestão de finanças pessoais. Escreveu 6 livros, todos no âmbito das finanças, e nos tempos livres gosta de ir ao estádio ver o Sporting com 3 dos 7 filhos que vão sendo sorteados à vez. Damos as boas-vindas a este pai de família que nos vai ensinar como é que nós pomos os nossos filhos a poupar, João Moraes Barbosa. Olá. Obrigada. Muito obrigado. És o quarto de 7 irmãos, não é? Sim. Quais são as melhores memórias que guardas da tua infância? Isso é bom. Não, acho que a minha infância ficou muito marcada. O meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, portanto a minha irmã mais nova tinha pai 1. E isto tudo acabou por marcar muito a nossa família e, portanto, a grande memória que eu guardo é exatamente uma união familiar muito grande em torno da nossa mãe, que sempre nos uniu muito e ainda hoje nos une, e, portanto, todos aqueles desafios que vamos tendo superados em família, uma amizade, andávamos os miúdos, rapazes, andávamos à tarefa uns com os outros, mas depois fazíamos as pazes, estávamos a brincar, portanto, foi toda esta alegria e em torno da nossa família e da nossa mãe, é uma das grandes memórias que eu guardo. E qual foi o maior legado que o teu pai te deixou? Olha, não sei, eu acho que, apesar de fisicamente não ter estado presente, ficou sempre muito presente por intermédio da minha mãe, naturalmente, que sempre nos foi pondo essa memória muito, muito viva, e até escreveu um livro que nós fomos reeditando, que se chama Miserere, que é um bocado que chamamos um bocado uma carta de amor à minha mãe, que é muito interessante, é muito bonito. E que procura exatamente aproveitar mas um livro mais de espiritualidade, que procura mais olhar para temas do dia-a-dia assim com uma visão diferente, assim, mais de espiritualidade, mais de transcendência, é muito bonito. E, portanto, sempre foi estando muito presente e acho que não estando fisicamente, acho que um legado é exatamente procurar ser um bom pai. Isso acho que é aquilo que a minha preocupação que eu tenho. E não só, é muito interessante ver que os meus irmãos homens também têm essa preocupação. Acho que são todos ótimos pais, muito ligados aos seus filhos, e são um exemplo muito bom. Portanto, acho que nós homens temos essa marca. Isso deixa-me muito orgulhoso. Falavas há bocado das jaragatas com os teus irmãos. Isso ajudou-te hoje em dia a gerir os conflitos dos teus próprios filhos? Acho que sim, acho que os conflitos das crianças, aquilo que eu me apercebo, e falo muito com a minha mulher sobre esse tema, é que são coisas que são perfeitamente naturais. Às vezes, como são muitos em casa e são 3 rapazes seguidos, uma idade muito física, o mais velho tem 14, o rapaz mais novo tem 9, há muito esse conflito, mas é sentir que é normal. Portanto, que eu passei por aquilo, e eu rapidamente andava à tarefa com um dos meus irmãos e no momento a seguir já estávamos amigos, e portanto é notar isso, mas sempre com uma mensagem importante, que procurar sempre que sejam amigos e que façam as pazes e que depois se entendam, e falar com eles, e tem sido uma experiência muito gira, exatamente. Não são só as mulheres, mas os pais também têm que ter a capacidade de fazer algum multitasking. É mais difícil em casa, naturalmente, mas com muita simplicidade procurar orientá-los na confusão que é ali das 6h30 até às 8, é sempre uma confusão. Como é que conheceste a Mafalda, a tua mulher? Olha, foi uma coisa muito curiosa, porque eu tive um tempo a fazer um estágio no Brasil, quando estava na universidade, e vim para Portugal, e a certa altura quis ir fazer uns treinos de taekwondo, e lá estava a Mafalda. Portanto, a Mafalda foi minha instrutora durante algum tempo, tinha uns instrutores, mas ela era a mais graduada que estava alocada a mim, e portanto foi rapidamente catrapescada e pronto, e passado pouco tempo começámos a namorar. E sonharam com uma família grande? Acho que nunca sonhámos com um número. Eu, naturalmente, tendo uma realidade mais da minha família nuclear, com bastante mais irmãos e bastante mais confusão, era algo que para mim seria uma coisa perfeitamente natural.
mas a Mafalda sempre foi muito generosa, nunca pôs limites, nunca definimos, queremos ter 2, 5, 10, queremos ter aquilo que formos tendo, que acharmos que no nosso projeto possa fazer sentido, e às vezes há sempre aquela coisa que temos o primeiro, é uma confusão, etc, então vamos esperar, mas depois é uma coisa que também, não sei, às senhoras acontece, a mim acontece, quando vemos um bebê a chorar, um recém-nascido, dá sempre vontade, não é? E portanto temos um segundo e depois as preocupações do primeiro já são mais simples e depois fomos tendo, e com generosidade fomos procurando ter aqueles que pudéssemos ter e pronto, e hoje somos 7. Isso é 7. Então quem é cada um dos vossos filhos? Então, a Maria é mais velha, está agora no 11º ano, é assim uma força da natureza, está naquela adolescência com muita graça, fim da luta, e é muito giro vê-la transformar-se numa mulher, enfim, uma experiência interessante, especialmente para um pai homem. Depois é o António, que tem 14, é impecável, muito querido, muito certinho, achamos nós, mas achamos que sim. Depois é o Francisco tem 11 agora, fez há muito pouco tempo 11 anos, tem assim alguma dificuldade com o déficit de atenção e por aí fora, mas é capaz de ser o mais meiguinho deles todos. Depois é o João, que tem 9, sim, que, enfim, que tem uma personalidade muito própria, que é assim um tipo que dá luta, tanto que é pequenino, mas dá imensa luta, é teimoso, mas enfim, é engraçadíssimo, é muito divertido. Depois é a Gracinha, que é muito querida, muito dengosa, muito, muito fofinha. Depois temos a Mafaldinha, que tem 4 anos, que foi assim uma bênção que nós recebemos, que apareceu-nos com trissomia 21, portanto uma miúda que é uma força da natureza, que desde sempre foi alegrando todas as pessoas que têm à volta, desde a família até na escola, as educadoras e tudo, portanto sempre foi uma fonte de alegria imensa. E depois, há 1 ano e qualquer coisa, decidimos adotar a Didi, que também tem 4 anos, portanto tem ali menos 4 anos que a Mafaldinha, que veio para nós da casa do Gil, uma casa extraordinária, com educadoras extraordinárias que, enfim, que se estão a manter como amigas de família, portanto, fundamentalmente a Inês e a Catarina. E, portanto, entrou na nossa vida, assim, de repente, assim, num processo muito rápido e também é uma alegria de viver. Portanto, tudo isto acaba por ser, assim, um cozinhado interessante de uma família de 7 filhos. E como é que se gerem os conflitos daqueles 3 rapazes seguidos? Olha, com muita naturalidade. Acho que o António não é uma pessoa assim muito conflituosa, mas gosta de mostrar que é o mais velho e, portanto, é o mais velho e tem ali alguma autoridade e é mais forte. Agora com o rei e tudo está assim mais... Estão no mesmo quarto, esses 3? Estão os 3 no mesmo quarto, temos 3 rapazes no mesmo quarto, as 3 mais novas noutra, e a Maria, que é mais velha, portanto, é mais velha, depois 3 rapazes. Sim, não faria sentido e, portanto, está sozinha. E não é muito tranquilo, não tem assim muitos conflitos, há sempre aqueles conflitos territoriais e etc, mas acabam por se entender bastante bem e é um bocado, acho que aquilo que eu tento estar, e a Mafalda também, mas mais eu como figura de homem, estar mais presente em casa, tentar estar presente com eles, que eles perceberem que o pai está em casa, que o pai tem tempo para os ouvir, que está lá para os pôr à conversa também. E acho que isto é o principal, é estarmos presentes. A figura do pai está presente. Sim, engraçado focar nisso, porque ia-te perguntar que pontos-chave é que consideravas mais importantes na educação dos rapazes e das raparigas? Então isto, o rapaz de facto é poder o homem estar em casa e procurar com as nossas falhas dar o exemplo. E acho que aquilo que tenho procurado, olha, a Mafalda também é muito assim, é mostrar que nós também temos falhas enquanto adultos e que estamos numa luta constante para procurarmos melhorar. E, portanto, isto uma coisa muito prática. Se eu faço uma coisa que não devia fazer ou tenho uma atitude que não devia ter com os meus filhos, eu peço-lhes desculpa. E é tão interessante perceber às vezes que está... tenho várias situações destas, especialmente com a minha filha mais velha, que é sentir que está fechada, e pedimos-lhe desculpa e notas que há uma abertura diferente. E, portanto, este tipo de desculpa reconheceu que eu tenho razão. Pois. E isso acho que marca muito a E cria educação. ligação, não é? Sim.
Epá, mostras que és humano, que tens dificuldades, que tens os teus desafios, mas também mostras-lhe, olha, que de facto eu faço isto, e usamos muito este argumento com eles, eu peço desculpas, faz favor, tu quando fazes uma coisa mal feita também tens que admitir que fizeste algo mal feito. E eles vão aprendendo com isso, acho que isso é muito, muito importante. E depois reconhecer, parece-me, que as raparigas e os rapazes são diferentes e têm necessidades diferentes. Com os rapazes é algo muito mais físico. Podemos dar mais um berro, ou podemos chatear assim de uma forma mais fisicamente. É uma coisa. Com as raparigas é diferente. Não posso ter um tipo de educação deste género. E especialmente quando já está numa adolescência, falar muito, às vezes escolher as batalhas, isso é um tema que a Mafalda e eu falamos muito, que não vale a pena termos todas as batalhas, escolhemos aquelas que consideramos mais importantes, outras eventualmente fingimos que não ouvimos, ou que se passou, etc., deixar para segundo plano, ou deixar descansar. Por exemplo, com a Maria isso acontece muito, ela tem um feitio como o meu, que é, se está irritada, não faz muito sentido eu estar a tentar falar com ela, porque ela não vai ouvir e vai rebater e tem que ter sempre a última palavra. E ela já reconhece isso, portanto é esperar um tempo e depois falar com ela e já vai ser muito mais aberta. Portanto é reconhecer que cada um deles tem a sua especificidade. Que um é mais racional, que o outro é mais emotivo. O João é assim muito refilão e depois é preciso deixá-lo acalmar, depois ele reconhece e depois é impecável. Giro. Falando agora um bocadinho da Mafaldinha, como é que foi receber o diagnóstico de trissomia 21, ainda na barriga, não é? Enquanto ela estava na barriga. Sim. Foi relativamente tranquilo, porque havia aqui alguma coisa que nós tínhamos, na Mafalda e eu, nós antes da Mafaldinha nascer, ou antes de engravidar, da Mafalda engravidar da Mafaldinha, nós tivemos a considerar a possibilidade de adotar uma criança com trissomia 21. Que giro. Sempre achámos crianças, enfim, especiais e diferentes, mas num sentido muito bom. E depois, por coincidência ou não, enfim, cada pessoa interpreta como interpreta, a Mafaldinha apareceu com trissomia 21. Acho que foi... Tivemos ali algum momento de alguma incerteza, no sentido em que, quando nós temos um bebê cá fora, temos problemas ou situações, está ali. Nós sabemos como é que, pelo menos, tentamos. Quando está dentro da barriga é uma incógnita. E, portanto, é tudo novo, nós não sabemos o que é que vai ser, quais são as necessidades que vai ter, o que tipo de problemas vai ter e por aí fora. Podemos procurar alguns diagnósticos, portanto, há alguma incerteza que nos provocou ali a necessidade de procurar alguma segurança. Fizemos um teste que deu, enfim, era possível ter, fizemos um adicional, não é a amniocentese, é outro no sangue, em que nos confirmaram 99% e pronto, foi... Foram em frente. Fomos em frente, acho que foi assim tivemos um período de estudar muita coisa e aí acho que nós tivemos que parar isso, no sentido em que os livros vão-nos falar das piores situações. Pode ter problema disto, não tem problema nenhum. A Mafalda não tem problemas de saúde absolutamente nenhum. Tivemos sorte, muitas vezes tem problemas cardíacos, tem situações, obviamente tem atrasos de desenvolvimento, começou a andar mais tarde, ainda não fala, percebe tudo e vai começando a falar, mas parámos isso exatamente porque não precisamos de estar aqui a imaginar o que é que vai ser o pior, não, eu quero perceber o que é que vai ser. E foi muito importante termos um apoio extraordinário de toda a nossa família, percebermos que de facto vai ser uma criança muito amada e acima de tudo vai ser uma criança que vai amar muito e portanto isso marca muito a diferença. E foi um pouco por isso que depois entramos no processo mais à frente da adoção, porque exatamente sabemos que a Mafalda não só veio influenciar toda a sua esfera fora da família, como também veio moldar muito a generosidade dos nossos filhos, que é uma coisa muito bonita, que é o Francisco, falei há pouco, tem déficit de atenção, portanto é um miúdo que academicamente tem alguns desafios e é muito é o que trabalha mais, é um exemplo muitíssimo bonito e tem colegas da turma com dificuldades, ele rapidamente é ele que vai ajudar. Pois. O António, que é o mais velho,
tinha um rapaz autista na turma, era ele que o ajudava, que dava apoio e são amigos. Portanto, sentir, e todos os outros também são muito carinhosos, naturalmente, mas estou a destacar estes 2 pequenos exemplos, que é percebermos que a diferença na nossa família moldou a generosidade dos nossos filhos a um ponto de nos deixar muitíssimo orgulhosos. Muito giro. E como é que se educa a Mafalda, ou seja, uma criança com trissomia 21, para a normalidade? Até onde é que se pode exigir e até onde é que sabemos que já é uma limitação que será dela? A Mafalda ainda tem 4 anos, portanto ainda estamos aqui a aprender muitas coisas. O que nós estamos a tentar fazer desde sempre é tratá-la exatamente como uma pessoa como todas as outras. Vai ter alguns desafios, mas é não a tratar como uma pessoa que tem dificuldades. Não, é perfeitamente igual aos outros. Naturalmente que isto aqui tem que ter as suas terapias, tem que ter as suas coisas, mas com muito carinho garantir que ela vai, obviamente ainda é pequenina, e portanto é um bocadinho mais abebezada, é mais mimada naturalmente, e ela sabe isso e por aí fora, e portanto e também gosta dessa atenção, portanto com todo o carinho dá-lhe essa atenção, dá-lhe esse carinho, mas tratá-la exatamente como... Da mesma forma. Da mesma forma. Começou a andar mais tarde, portanto tivemos que pegar mais ao colo, etc, mas dar esse apoio. E esperemos que assim continue a ser. Sim. Depois de 6 filhos, resolveram adotar uma criança. Sim. Não é verdade? Porquê? Portanto, como já estava a dizer, pensado nisso, tínhamos não é? pensado nisso antes, depois houve um processo que não foi para a frente. A certa altura pensámos que, mais por alguma precaução de saúde com a Mafalda, não era conveniente que tivesse uma gravidez adicional. Mafalda-mãe. E que, portanto, o que achámos foi que se calhar faria muito sentido termos mais uma criança. Depois houve ali um processo aqui com uma situação de um amigo que também tinha uma pessoa de família com um diagnóstico de trissomia 21 e nós assim um bocado ingenuamente e um bocado sem saber um bocado da realidade, estavam a pensar eventualmente abortar a criança, não aborto, ficamos com ela. Não. Claro que isso não é assim, não é? Mas isso despertou-nos aqui um bocado aquela coisa, se calhar vamos avançar com o processo, pelo menos vamos nos informar. E portanto fomos à Santa Casa da Misericórdia, aquele processo todo de informação e decidimos preencher os papéis. Tínhamos alguns critérios que para nós seriam importantes, portanto há um critério que eles têm na Santa Casa, não sei se isso é transversal ou não, tem que ser uma criança mais nova do que a nossa filha mais nova, que tem que ser que não queríamos que fosse um rapaz, e depois, como eu na gravidez não escolho o que vem lá dentro, também não queria escolher muito o que viesse deste processo de adoção. Deste processo. E como já sabíamos que a realidade da trissomia 21 é uma realidade perfeitamente, obviamente também reconhecemos que temos alguma sorte com a Mafaldinha, que é uma realidade perfeitamente natural, dizemos, queremos uma criança, uma rapariga com trissomia 21. Foi o que nós lá colocámos. E porque depois também não queríamos um processo que demorasse imenso tempo. Portanto, pusemos isso no papel e, portanto, foi uma coisa extraordinária que foi, passado um mês e pouco, fomos chamados, se calhar um bocado para uma conversa para perceber será que estes tipos são pessoas normais ou não, já com 6 querem uma criança com trissomia 21, nós lá explicámos um bocado o que queríamos e ao final de 4 meses estávamos a conhecer a nossa futura filha, a Didi. Portanto, foi um processo rápido. E porquê? O que é que nos diziam? Olha, ninguém quer estas crianças. Eu quero. Sei que foi rápido. Foi rápido. E, portanto, obviamente que, como também já temos vários filhos, já temos experiência, portanto, já não precisamos de retirar nenhum luto que muitas vezes algumas pessoas que querem ser pais e que não conseguem possam ter, etc. Eventualmente, não sei. E avançamos com isso. E, portanto, foi uma experiência muito intensa, num curto espaço de tempo. Reconhecemos que foi assim, emocionalmente foi desafiante. Para todos como família, não é? Para todos. Mais, se calhar, um pouco para a mãe, no sentido que as mães são grávidas, têm 9 meses para se prepararem para uma criança que aí vem. Sim. E esta aqui não, tivemos 4 meses. E pronto, portanto, foi esse tema. Os irmãos também se adaptaram bem, mas eles estão um bocado na vida deles. Nós somos mais conscientes disso, portanto, foi um bocado emocionalmente assim, exigente, mas foi extraordinário.
Sim, são os melhores presentes, não é? Que podemos dar aos nossos filhos, são irmãos. Nós temos uma frase que é, muitas vezes, há uns que é, eu quero o melhor para os nossos filhos, não é? Quero ter isto, ou viagens, não, quer dizer, nós, aquilo que fazemos, podemos dar brinquedos ou podemos dar um irmão, e nós decidimos dar irmãos a eles e então acho que estão contentes. Sim. E o que é que os irmãos ganharam com a vinda da Mafaldinha e da Didi para esta família grande? Ganharam muito essa sensibilidade para a diferença, ganharam umas irmãs que eles adoram, que são de facto, há ali uma união gira, vê-los a pegar, a cuidar, a ter atenção, etc. Depois animam muito a nossa casa. Pois claro, calculo que sim. Portanto, ganharam ali 2 bonequinhas que vão ficar com elas, esperemos, para a vida, anos. Sim. E elas percebem-se uma à outra e entreajudam-se? Elas parece que viveram juntas sempre. Giro. Parece, nós dizemos que são um bocado 2 velhinhas que andam sempre juntas a fazer disparates. A Didi é assim mais física, é mais... a Mafalda é assim mais gordinha. A Didi é muito mais física, fisicamente é mais desenvolvida e gosta muito, é muito curiosa, quer estar sempre atenta às coisas, e aprende muito por imitação e, portanto, tem-se desenvolvido muito neste ano que esteve connosco, e andam sempre juntas a fazer disparates. E é um bocado aquela ideia, quando nós temos uma criança de 2 anos que faz aqueles disparates, estas são crianças com 4 anos, que têm uma mentalidade um bocadinho mais nova, com um corpo já e com uma liberdade que uma criança com 2 anos não tem, fazer um bocado de disparates, entendem-se perfeitamente. A Mafaldinha tem a mania que é a mãe dela, portanto procura assim um bocado educá-la em algumas coisas. Sim. Enfim, depois desafiam-se muito mal. A diferença de idades é? 4 meses. 4 meses. Sim. Que giro. E é extraordinário. Que giro. E é fácil gerir o tempo de antena quando tem, neste caso, 2 filhos que têm mais necessidade de ajudas, estas 2 filhas mais novas, conseguem gerir depois bem o tempo para os mais velhos? Nós ainda não sentimos que elas precisem de mais tempo que os outros. Agora todos precisam de tempo e isso é um desafio que temos. É um desafio que temos porque muitas vezes, isso deve estar estudado, que muitas vezes o filho problemático ou aquele que sai um bocado da norma exige mais tempo que os outros e depois os outros, se calhar, também precisam de tempo, mas se calhar ficam um bocadinho mais negligenciados. Nós procuramos que isso não aconteça, naturalmente, mas reconhecemos que dar atenção a 7 é desafiante. Temos que encontrar momentos para o conseguir fazer. Temos sempre aqueles planos, conseguir se calhar ir almoçar com um ou lanchar com um assim individualmente, por exemplo, ou aqueles períodos em que levamos um ao rei e estamos mais à conversa, portanto, mas reconhecemos que isso é capaz de ser o grande desafio que temos. Felizmente, a nossa realidade profissional permite que não só a Mafalda tenha um pouco mais de disponibilidade, mas que eu também tenha mais disponibilidade para conseguir estar em casa mais cedo. Isto ajuda bastante, especialmente naquelas hora de ponta que chamamos, que é ali antes do jantar, não é? Sim. Isso ajuda, portanto, se calhar aí dividimos mais alguma tarefa, se calhar a Mafalda trata mais do jantar, eu vou tratar dos banhos e conseguimos dividir e estar mais tempo individualmente com um ou com 2, mas é um desafio grande. E à noite leem antes de dormir? Não, tem sido extraordinário, que é a Mafalda e a Didi deitamos-las e ficam. Portanto, os outros já começam ali até às 9h30, já estão mais nas suas brincadeiras, e adoram jogar assim uma bola de esponja nos corredores, etc. Conseguimos estar um bocadinho mais com eles. A leitura é um desafio, eles não gostam de ler, então os rapazes têm de estar a ler. Os rapazes é um grande desafio. É péssimo. A Maria muito mais ir andar à trolha do que estar a ler, não é? Depois querem os telemóveis, isso tem, na semana está tudo perfeitamente limitado. Maria lê se calhar 3 ou 4 livros por mês, os outros não querem ler, temos que os esforçar e pronto, mas faz-lhes falta, enfim, temos que fazer esse esforço. Sim. Vocês têm alguma rede familiar que vos dá apoio? Tirando vocês os 2, não é? Temos uma rede extraordinária. Acho que naturalmente se não tivéssemos teria sido tudo muito mais difícil.
Nós há pouco tempo mudámos para o prédio com os meus sogros e, portanto, que acaba por ser interessante, estão no mesmo patamar, obviamente cada um respeita o seu espaço, e isso é bom, mas os miúdos gostam de atravessar o patamar, especialmente as pequenitas, e tocar a campainha, vão lá, dão uns beijinhos e vêm-se embora. Portanto, sempre que precisamos temos os meus sogros, naturalmente, a minha mãe está sempre presente e os meus irmãos. Nós temos um hábito, ao domingo, temos um almoço de família, que é uma confusão, porque a família é alargada, às vezes, poucas vezes é em nossa casa, outras vezes é na casa da minha irmã mais velha e do Diogo, e na realidade juntamos, portanto somos 7, 14, a minha mãe 15 e mais 31 ou 32 netos. Portanto, agora um dos meus irmãos foi agora para Bruxelas. Sim. E felizmente para ele, infelizmente assim, para a família, que não temos essa presença assim mais regular, mas juntamos-nos muitas vezes, portanto é uma confusão. São quantos no total? Pai, 50. Num almoço, domingo? Sim. Como é que fazem? Quem é que cozinha? A maioria das vezes é a minha mãe. Minha mãe adora cozinhar para tanta gente. Temos que despachar primeiro as crianças. Sim. E depois vão os adultos. Tão e conseguimos, dependendo das casas, conseguimos que uns vão lá com os rapazes, as crianças vão lá para dentro e os adultos estão mais juntos. E, portanto, acaba por ser muito, muito bom. É um belo hábito. É. E conseguem ter tempo a dois? Com os vossos filhos ainda pequenos? Conseguimos. Agora também ajuda um bocado, a Maria já está mais velha e, portanto, ajuda-vos. Já pode ficar a tomar conta, fazer babysitting, assumindo que naturalmente temos os meus sogros à frente e, portanto, tudo o que seja preciso temos esse backup e temos como prática, sim, temos que ter tempo para nós dois. Portanto, podemos jantar fora, que seja 1 a 2 vezes por mês. Agora, este fim de semana vamos passar fora, exatamente, fazemos anos de casado e, portanto, também vamos ter essa oportunidade, mas temos que ter, isso tem que ser. E neste caso, destes fins de semana que vão fora, dividem-nos ou ficam todos? Temos que os dividir. Pois. Os mais velhos, 2 mais velhos, estão mais perto, 2, 3 mais velhos ficam mais com os meus sogros, há uns mais pequenitos que calhar vão para a minha mãe. Depois temos na rede dos colégios dos miúdos, também temos imensas famílias com muita gente, este vai para ali, vai para o outro, e portanto espalhamos um bocado, eles ficam todos contentes e nós também. E é a tal rede invisível, mas essencial às famílias grandes. Tem que ser, às grandes e às pequenas. E dá-lhes um bocado esta possibilidade também, muitas vezes, irem para a casa dos outros, sentir a normalidade dos outros, sentir a alegria de ter uma família unida. Que também e quem os recebe também gosta imenso, porque é novidade, não é? Sim. Eles também se sentem únicos. Sim, é verdade. E aí já vão todos educadinhos, já comem bem à mesa, já não discutem para levantar a mesa, enfim, todas essas coisas que não fazem em casa gostam de fazer fora. É isso. Falando agora aqui do teu trabalho e da tua carreira profissional, tu és gestor, não é verdade? Criaste a Reorganiza, que já leva mais de 13 anos de experiência e já apoiou mais de 8.000 famílias. Então diz-nos o que é a Reorganiza e qual é o seu propósito. Pronto, então a história é muito rápida de se contar. Eu trabalhei em banca de investimento uma série de anos e a certa altura percebi que não era por ali que eu queria ir e estava a estudar com alguma pós-graduação em finanças. Comecei a fazer os apontamentos num computador e decidi, isto se calhar faz sentido transformar isto num livro de finanças pessoais. E com algum trabalho, etc., montei o livro, publiquei o livro que saiu 1 mês ou 2 antes da Troika entrar em Portugal e, portanto, tive ali imenso tempo no top de vendas, foi interessante. E serviu-me de base para começar a dar formações em finanças pessoais. Foi uma sorte imensa que eu disse, olha, vou começar um programa de literacia financeira. E no dia a seguir estava a almoçar com um amigo, que é o João Prata, que também tem a empresa dos 5Ps. Por acaso o Pingo Doce falou-me ontem que queria montar esse programa. Então começámos a conversa, passado um ano montámos esse programa, em que tivemos a dar formação de literacia financeira, supostamente era algo para todos os colaboradores do Pingo Doce, só chegámos a metade, a 20 e muitos mil, foi ótimo, formar formadores internos e nós próprios e por aí fora, e com base nisto foi surgindo mais a Portugal Telecom, mais uma série de empresas que fomos começando a dar ações de literacia financeira. A certa altura, as empresas percebem, olha, eu não preciso só de prevenir, mas eu já tenho colaboradores que têm problemas, então como é que vamos solucionar esses problemas? E então começámos a montar programas mais de reestruturação financeira, mais de renegociação das dívidas, isto com uma empresa que tinha outro nome, por aí fora, e portanto em 2014 surgiu
mais formalmente a Reorganiza, que começámos a fazer esta renegociação de créditos, ajudar as pessoas a transferir os créditos para o outro lado, depois fomos evoluindo, em 2017 reconfigurámos, não interessa muito como é que foi a reconfiguração da Reorganiza, neste molde, mas a história remonta para trás, em que de facto, ajudamos as pessoas a otimizar os seus créditos, depois a otimizar os seus seguros, depois a dar-lhes alguma mentoria financeira, ensiná-los como é que devem gerir e investir o seu dinheiro, e gostamos muito também nestas mentorias de falar com casais, no sentido em que é importante promovermos a conversa de marido e mulher em torno destes temas, que muitas vezes não falam, e portanto nós procuramos também que isto seja assim, definir estratégias e caminhos financeiros em conjunto. Portanto, o propósito mesmo é promovermos um bocado a liberdade financeira das famílias, que elas consigam e que se sintam capacitadas, porque todos temos essa capacidade para tomar as melhores decisões e para definir objetivos e, em conjunto, ajudá-los a caminhar nesse objetivo, que é ter uma vida financeira que me permita atingir aquilo que são os meus propósitos de vida. E pronto, e portanto, atualmente somos, se querem ver, entre 25 a 30 pessoas nestas empresas, crédito, seguros, contabilidade, poupança e investimento. Tocam em todos os polos importantes. Sim. Giro. E onde é que acontecem os gastos mais supérfluos das famílias com quem interagem? Portanto, aqui a questão, um propósito, nós muitas vezes falamos, quando falamos dos temas de finanças pessoais, nós procuramos fugir muito daquela ideia de que o dinheiro é para estar poupado e para, enfim, para estar a acumular pó num banco. Não é nada disso, nós sabemos que o dinheiro serve para ser gasto, o dinheiro é algo bom, mas para fazer face àquilo que são as prioridades e as necessidades da família. Portanto, em primeiro lugar, queremos que as famílias percebam o que é prioritário para elas e quais é que são os seus objetivos. Isto depois, para que vai responder um bocado ao tema do que é supérfluo. Supérfluo varia de pessoa para pessoa. Portanto, eu procuro olhar mais para aquilo que não vai de acordo com aquilo que é mais prioritário e que, em caso de necessidade, eu possa cortar. E o que nós percebemos é que as grandes despesas, sabes onde é que gastas na renda, ter uma ideia de quanto é que se gasta no supermercado, água, luz, gás, tudo isso temos ideias, mas onde há um maior descontrole financeiro é naquelas pequenas despesas do dia-a-dia que são um bocado tipificadas como os outros, os almoços, os cabeleireiros, os ginásios, todas estas coisas que dão aqui um colorido às nossas vidas e que fazem sentido estarem na nossa vida, mas que devem ser enquadradas neste plano, neste orçamento que a família tem. Pois. Por exemplo, ter uma parte para dar um presente à mulher ou para comprar umas flores à mulher, ótimo, isto não é desperdício, é um bom investimento que um homem faz. Mas, portanto, a pessoa identificar e guardar um espaço no seu orçamento para estas coisas, para estes pequenos objetivos, mas depois é cortar em muitas coisas. Sabemos que os créditos têm muito desperdício, porque as pessoas fazem o primeiro crédito e nunca mais olham para ele, muitas vezes, e nós, um bocado o nosso trabalho é para renegociar. Olha, tens estas condições, consegues certamente melhor no outro lado, vamos fazer. Pois. E as pessoas não pagam nada por isto, portanto acho que é uma coisa que pode fazer sentido. Os créditos têm, os seguros têm, por exemplo, a pessoa que faz um seguro de vida no crédito de habitação no banco, está a pagar 2 a 3 vezes mais do que se fizer noutro sítio. Há aqui um desperdício enorme. E não é obrigatório? É obrigatório? Não. Se tiveres um empréstimo daquele banco? Não é obrigatório. As pessoas acham que é, mas não é. Aliás, é transferir para o outro lado e poupa-se muitíssimo dinheiro. Portanto, é olharmos para estas várias despesas. Telecomunicações é fundamental, mas eu se calhar não preciso ter um pacote tão gasto. Sim, isso é eu já não vejo televisão portuguesa. Quer dizer, vemos estas Netflix da vida e por aí fora, se calhar há aqui coisas que nós podemos otimizar, portanto, vamos tendo muitas destas coisas que é olhar com algum critério aquilo que eu acho que faça sentido e ter consciência das minhas despesas. E depois vou ter, naturalmente, ao ganhar consciência, vou perceber que há muitos sítios onde se calhar não faria sentido gastar. E, portanto, tentar em família, isto acho que é um tema importante. Marido e mulher têm que falar sobre estes temas. Quando não falam, há problemas. Às vezes há endividamento que um está a fazer e o outro não sabe, e depois tenta resolver e o problema avoluma. Ou o marido que não sabe quanto é que a mulher ganha e vice-versa. Ou não definirem planos de gastos em conjunto. Temos que promover o diálogo. Porque eu, pelo menos, sou da opinião que quando eu me caso estou-me a unir a uma pessoa, a minha mulher, a Mafalda, e estou a unir tudo aquilo que é a minha vida. E a parte financeira é uma parte
não é importante no sentido que o dinheiro não deve ter essa importância, mas é uma parte onde eu com generosidade devo colocar ao serviço. E que é bastante significativa, que permite depois toda a vida da família Sim. também acontecer, não é? Quando nos casamos, o dinheiro deixa de ser o meu dinheiro, passa a ser o dinheiro da minha família. E quando nós não temos isto, quando nós colocamos, parece-me a mim, isto é uma opinião, quando nós colocamos entraves e colocamos barreira, olha, tu aqui não estás presente, isto para mim não é um casamento. A minha mulher tem que estar presente em tudo. É isso. Obviamente cada família tem o seu método, decisão, claro. mas sim, faz sentido. Escreveste 6 livros, entre os quais há aqui um título engraçado, Como Ensinar o Meu Filho a Poupar. Sim. Em breves linhas, como é que ensinamos os nossos filhos a pouparem e a partir de que idade é que os devemos consciencializar? Pronto, em primeiro lugar, esse livro é só para dar um alerta, que é um livro que temos um e-book, portanto a pessoa pode descarregar gratuitamente no site da Reorganiza, portanto a certa altura decidimos que podíamos publicá-lo, mas assim conseguimos chegar a mais pessoas e portanto as pessoas podem descarregá-lo perfeitamente. E aqui a ideia é procurar capacitar as crianças, em primeiro lugar com o exemplo. Portanto, eu não posso querer ensinar uma criança uma coisa se eu não vivo esse exemplo e, portanto, falamos aqui um pouco desse tema. Falamos da importância de os envolvermos com os temas financeiros desde cedo. E obviamente vai ter que se ir adaptando às idades. Se calhar uma criança com 5 anos não tem que perceber algumas coisas muito complexas, tem que perceber um bocado o valor do dinheiro, um bocado perceber que, se calhar explicarmos às vezes porque é que nós trabalhamos e porque é que às vezes trabalhamos demais também por algumas questões financeiras e perceber que se ela quer determinados gastos, vai ter que gastar do seu dinheiro. Porque muitas vezes eles, o pai pode comprar. Se calhar compramos com o teu dinheiro. Muitas vezes já não querem, porque já começam ali a perceber que estão a perder alguma coisa. Portanto, desde cedo e depois a partir de certa idade. Nós temos um bocado em casa este objetivo e esta prática de terem uma mesada em que temos, por exemplo, com a Maria, com o António, em que nós percebemos que com a Maria isto aconteceu exatamente assim, fomos perceber quanto é que tu precisas de gastar no mês, para quê, e vamos definir aqui um valor que seja confortável para as tuas despesas, mas não sem a responsabilizar depois de eventualmente fazer os seus babysittings para fora, etc., para complementar um bocado o seu orçamento. Porque felizmente... Então ela tem mesada, a Maria. Tem uma mesada, o António também tem, os outros vão tendo assim alguns dinheiros e por aí fora, aí que tem que nos justificar, porque há pais que não querem dar mesada e isso para nós faz todo o sentido também, mas aí tem que nos justificar porque é que queremos estas despesas, temos que ter critérios práticos para não estarmos constantemente a dar dinheiro às crianças, mas a Maria tem, e que é para ir os seus almoços, os seus jantares, para ir passear, para ir fazer o que quiser. Procuramos que ela perceba que tem um orçamento, não é? Portanto, aquele valor aí é uma coisa que achamos tão bonito, que é a Maria é um exemplo, portanto não é o meu exemplo, é um exemplo dela, que recebe este dinheiro e há sempre uma parte que ela recebe e dos babysittings que ela dá à casa do Gil. Que giro. Ninguém lhe pediu, tem aqui nem que seja 1, 2, 5 euros por mês, dá, e é um exemplo extraordinário, então estou muito orgulhoso disso. E pronto, portanto é um bocado terem uma mesada que os ajuda a perceber que o dinheiro tem que ser gerido. Sim. E o valor do dinheiro, isso acho que é muitíssimo importante. Pronto, começar quanto antes, mas ir evoluindo. E por isso, neste projeto todo, aquilo que nós mais valorizamos hoje em dia, está na moda o tema da literacia financeira. É um tema que eu não adoro, no sentido em que acreditamos e na Reorganiza defendemos isso, que é muitíssimo mais importante o tema da educação financeira. Porque os gastos, as despesas, as nossas opções de vida que têm impactos financeiros têm muito mais por trás algo mais emocional do que algo racional. Racional, saber o spread, isso é tudo muito interessante, mas se calhar antes preciso perceber, será que eu devo fazer esta despesa ou não? Será que isto é adequado à prioridade da minha família ou não? Será que isto vai contribuir para aumentar a segurança financeira da família ou não? E todos estes critérios que vão sendo recebidos de casa, dos exemplos, das pessoas com que nos rodeamos, se nós nos rodeamos de pessoas que têm um estilo de vida muito mais consumista, nós naturalmente, muitas vezes racional, mas irracionalmente vamos nos querer comparar e vamos querer estar ao nível e temos aqui alguma cautela. Sim.
Quais são os 3 conselhos de poupança mais importantes que podes deixar a quem nos ouça? 3 conselhos. Olha, em primeiro lugar é assumir-me como responsável das minhas decisões. Isto acho que é um tema muito importante, que é, muitas vezes quando se fala de problemas financeiros, a culpa é do Estado que se tem imposto, a culpa é dos bancos que têm juros e comissões, a culpa é desta, a culpa nunca é minha. Portanto, eu sou responsável. Isto é bom, porque as boas decisões que eu vou tomar vão ter um impacto muito, muito importante. E, portanto, eu ganhar esta consciência de que vou ter, que tenho responsabilidade das minhas decisões. Por outro lado, outro ponto é definir objetivos. Porque eu, para atingir objetivos, vou ter algum sacrifício, algumas das vezes. Vou tomar opções, vou ter que ter mudanças de hábito. Muitas vezes mudanças de hábito em família. E, portanto, se eu definir objetivos em conjunto, os meus individuais e os da minha família, eu vou ter a capacidade de colocar em perspectiva todos os sacrifícios e as mudanças de hábito que eu vou ter. E, portanto, eu estou a poupar para aquilo. E se eu estou a poupar para aquilo, este sacrifício vai fazer sentido. É como as dietas. Eu estou a deixar de comer isto para aquele objeto. É exatamente a mesma lógica. E, por fim, uma coisa muito mais prática que é, diz-nos a experiência que, independentemente do rendimento que a pessoa tenha, se eu faço uma transferência automática, quando eu recebo o meu salário para uma conta à parte, seja de 10 euros, de 50, 100, dependendo da realidade financeira de cada família, se é automático, no início do mês, para uma conta à parte, eu vou poupar de certeza absoluta. Pois. Fizemos Existe até um estudo de uma percentagem, não é? Há quem, 10%, não. Há quem diga aos 5%, os 10%. Pois. Eu acho que isso é redutor no sentido em que não tem em conta a realidade daquela família. O que nós dizemos é começar com aquilo que é pouco e o possível, que é para depois ir evoluindo com o tempo. E coloca em causa em andamento 2 efeitos que são muitíssimo bons, que é, o primeiro é o efeito da escassez, que eu, ao reduzir o meu salário de 1000 euros para 950, com esta transferência de 50 para uma conta à parte, eu vou ter esta obrigação de adaptar o meu estilo, porque vou ter que viver com menos 50 euros no mês. Isto é um ponto, é o efeito de escassez. E o outro é o efeito de inércia, que é, se eu ponho esta transferência automática, com grande probabilidade eu não vou cancelar, porque isto vai-me exigir que eu vá ao home banking, cancelar e por aí fora, e é muito interessante. Portanto, se eu ponho o processo em marcha, eu vou-me esquecer que aquilo está, e isto acontece a toda a gente com quem nós falamos. Portanto, boas pôr dicas. Esta coisa em funcionamento acho que vai fazer toda a diferença. Sim, boas dicas. Falando agora da família, no papel da família na sociedade, pensas que Portugal é um país que tem apostado na família? Olha, um país enquanto Estado e por aí fora, assim, não acho que seja o Estado que tem que apostar imenso na família, temos que ser nós próprios e as próprias famílias a apostarem nelas próprias. Portugal, população em geral, não o Estado português. Sim, nós temos, sim. Obviamente cada pessoa acaba por estar um pouco nas suas bolhas. Na minha bolha mais de influência, notamos que de facto que há famílias vibrantes e cheias de energia e com alguns sacrifícios naturalmente, porque são famílias grandes. Acho que poderiam existir menos penalizações nesse sentido. Temos sempre que pagar as creches e os colégios e, enfim, vai depender das opções de toda a gente, mas é sempre tudo a multiplicar. Portanto, quando vou com os meus filhos, quero ir com eles jantar fora, é vezes 9, e portanto vezes 9 já... mas acho que se tem tentado fazer aqui algum esforço, sem nos dar opção, portanto todo o esforço é feito no público e se calhar não podemos não estar muito interessados nesse tipo de educação e que se queremos optar pelo privado não temos essa possibilidade, mas acho que tem que se caminhar um bocado mais nesta lógica de dar maior possibilidade às famílias de terem se calhar menos carga horária para se poderem dedicar mais aos seus filhos, menos pressão para os resultados. Isso aí é muito... Nós na nossa empresa temos uma coisa nós damos um subsídio de gravidez. Por exemplo, a pessoa engravida tem um filho e nós queremos que as pessoas tenham filhos. Quer dizer, queremos, se elas quiserem, naturalmente. Queremos apoiar isso. Tipicamente isto muitas vezes é mal interpretado e não é tanto desejado nas empresas. Acho que tem que se trabalhar um bocado esta cultura de que a gravidez é algo que é fundamental,
Nós precisamos de crianças, as crianças de facto, mesmo para a nossa produtividade, apesar de eu poder ter um dia em que eu tenho que ficar em casa com os miúdos ou por aí fora, aquilo dá-nos um sentido, um propósito à nossa vida, Sim. que nos faz querer ser melhores pessoas, e isso faz naturalmente sermos melhores profissionais, não é ao contrário, nós somos melhores pessoas e somos melhores profissionais. Portanto, acho que temos que conseguir apoiar bastante mais. Acho que há alguns movimentos, agora Reorganiza, em breve vamos ter a certificação da empresa familiarmente responsável. Acho que isso pode ser várias empresas procurarem certificações dessas para perceber quais é que são as suas as preocupações das pessoas, o que é que elas valorizam, a flexibilidade que possam ter. Acho que isso é um tema que, enquanto sociedade, podemos trabalhar um pouco mais. Boa. Ter gestores que se preocupem mais com as famílias das pessoas com quem estão. Boa. Isso acho que é uma consciencialização que tem que ser feita. Muito bem, sim. Bem, falamos do Natal, que está aí mesmo à porta. Como é que vivem o Natal na vossa grande família? Olha, nós procuramos, enfim, como cada um tem a sua família, não é? A Mafalda tem a sua, nós temos que organizar um bocado os calendários. Tipicamente o dia 25 temos com a família do meu lado, do lado da minha mãe. Dia 24, este ano vai ser no outro dia, com a família mais alargada da Mafalda, e depois, enfim, procuramos que haja sempre assim espaço para dar a sua... Antes tínhamos uma correria maior, agora vou para aqui, depois, enfim, procuramos limitar um bocado para não passarmos o Natal a correr. O Natal a correr, para podermos ter tempo e estar com as pessoas. Portanto, tivemos que fazer esta opção, e são celebrações extraordinárias, porque são famílias bastante grandes. Pois. E é muito interessante. E como é que fazem a gestão dos presentes com tanta criança, para que cada criança não receba uma enormidade de presentes? E sim, isso é um tema. Despropositado. Nós há alguns anos para trás definimos entre nós irmãos um bocado o irmão secreto. Portanto, cada um dá um presente como deve ser ao outro, não estamos a dar umas piugas, enfim, não faz muito sentido. Portanto, damos pensado para aquela pessoa, nós entre irmãos, e mesmo para as crianças também procuramos limitar isso, não dar a todos, escolher mais, se calhar dá um ao outro. Eu tenho um tema que eu sou padrinho de uma data deles e, portanto, tenho que dar a esses todos também. Quer dizer, é uma Mafalda que os compra, porque tem mais sensibilidade para isso. Mas procuramos, e mesmo entre eles, agora estavam aqui a sortear, estão nesta fase também do primo secreto, portanto já percebem, se calhar, procurar pensar mais fazer este jogo, as pessoas pensarem umas nas outras, porque, como sabemos, a parte dos presentes não é a parte importante. E procuramos normalizar isso, que é, obviamente, que as crianças gostam desses presentes, e se calhar alguns presentes possam ser, por exemplo, um evento, levá-los ao cinema, uma experiência, ao circo, em vez de ser uma coisa física, porque partem tudo, têm muitos presentes e depois aquilo acaba por se estragar e depois não valorizam, e portanto procuramos que sejam menos, com um bocadinho mais de qualidade. Boa, muito bem. Vamos às 3 perguntas conclusivas. Onde te vês daqui a 10 anos, quer na vida profissional, quer na pessoal? Olha, daqui a 10 anos, não sei se já vou ser avô. Vai depender um bocado da decisão dos meus filhos. Mas olha, isso acho que era uma coisa interessante. Profissionalmente eu estou muito confortável, no sentido em que, como sou o gestor das empresas, que já estamos agora a criar outras, vai ser interessante. Profissionalmente vejo-me um bocado também a continuar uma continuação, mas se calhar com uma função bastante menos operacional. Estou a fazer esse caminho, o meu sócio João Raposo também, estamos a fazer um bocado esse caminho para capacitarmos as pessoas que estão, não estão em baixo, mas que têm outras funções para poderem assumir maiores responsabilidades, e portanto isso é algo que nós queremos deixar, que é conseguimos capacitá-los e ajudá-los a também subir e nós sairmos de cima. É um bocado isso que nós queremos, e criar outros projetos. Portanto, profissionalmente acho que o caminho vai seguir por aí. Pessoalmente eu espero continuar cá, isso é um tema importante. Bem casado com a minha mulher, com a Mafalda, e pronto, e manter-me com esta família extraordinária que eu tenho muita sorte de ter. E o que é que a família que construíste te trouxe? Olha, traz-me o que é que me traz? Traz-me um propósito, acho que sim. Um propósito de procurar ser melhor. Isso é um tema, um bocado aquelas frases feitas, mas de facto
temos esta lógica de procurar melhorar, procurar estar mais presente, procurar aproveitar as coisas importantes. Há muito aquela coisa que eu daqui a uns anos não vou ter, não vou olhar para trás e os meus sucessos profissionais não é aquilo que me vai marcar, são os meus sucessos pessoais. Sem dúvida. E acho que estou um bocado a sentir aquela coisa, ainda sou jovem, a sentir a coisa que começa a viver alguma coisa por intermédio dos meus filhos e, portanto, o orgulho de os ver a crescer, a tornarem-se pessoas melhores. Acho que isso vai... É mesmo isto, é conseguir ser melhor como pessoa, conseguir também estar mais aberto aos outros, e conseguir perceber que, de facto, que eu sou aqui uma migalha que posso ter alguma exigência para fazer um bocadinho melhor aos outros. Acho que isso é importante. Boa. E uma palavra que define a vossa família? Uma palavra, pode ser um bocado união, ou alegria, ou... Acho que sim, estes União dois. E alegria. E muita sorte. Boa. Temos muita sorte. João, foi um gosto conhecer-te e conhecer a vossa experiência de família. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.